Você já teve aquela sensação de estar dando o seu melhor, mas nada parece funcionar? Você estuda, trabalha duro, acredita que está fazendo tudo certo, mas a vida insiste em te dizer não. E aí você olha para os lados e vê pessoas vencendo, conquistando, prosperando, enquanto você continua parado no mesmo lugar. Sabe qual é a verdade brutal? A maioria das pessoas fracassa, não por falta de talento, nem por falta de esforço, mas por ignorar leis invisíveis que regem o sucesso, leis que quase ninguém conhece, leis que a escola, a faculdade e o mercado de trabalho não te ensinam. Mas um homem, há mais de 80 anos, descobriu essas leis. Um jornalista que, a pedido de Andrew Carnegie, passou 2 décadas estudando os maiores milionários da história. O nome dele? Napoleon Hill. E hoje, eu vou te mostrar o que ele descobriu, sem enrolação, sem frases bonitas, só a verdade nua e crua. Se você está cansado de falhar, de andar em círculos e quer entender por que sua vida ainda não decolou, então fica comigo até o fim, porque essa pode ser a conversa mais importante da sua vida. Ensinamento 1. O poder do pensamento definido. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa é uma das frases mais poderosas escritas por Napoleon Hill, e também é uma das mais mal compreendidas. Muita gente pensa que pensar positivo é o suficiente, que basta mentalizar algo e o universo vai entregar. Mas Hill não estava falando de pensamento solto, genérico. Ele falava de um pensamento definido, uma ideia tão clara, tão específica, tão forte, que se torna impossível de ignorar. Você já tentou chegar a um lugar sem saber o endereço? Imagina sair dirigindo sem rumo, sem destino, sem nem saber se você quer ir para o norte ou para o sul. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz com a própria vida. Vive sem direção. E aí vem a verdade brutal. Se você não sabe exatamente o que quer, o fracasso é questão de tempo. Porque você acaba aceitando qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer relacionamento, qualquer resultado. E quando se contenta com qualquer coisa, você recebe muito pouco. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas que venceram tinham uma coisa em comum. Elas sabiam exatamente o que queriam. Não quero ser rico. Não quero ser feliz. Mas sim, eu quero ganhar R$ 1 milhão em 5 anos, ajudando pessoas a transformar suas vidas com o meu conhecimento. Eu quero escrever um livro que impacte 10 mil leitores até o final do próximo ano. Pensamento definido é isso. É clareza total. É como mirar com precisão laser. E quando você mira certo, suas ações se alinham, seu cérebro filtra as oportunidades certas, e tudo começa a fazer sentido. E aqui vai um desafio. Você consegue dizer, em uma única frase, o que você quer da sua vida nos próximos 3 anos? Se a resposta for não sei, ou mais ou menos, então é aí que começa o seu fracasso. Pega papel e caneta, agora. Escreve seu objetivo principal com o máximo de clareza que conseguir. Se você não souber exatamente o que quer, como vai reconhecer quando chegar lá? Hill dizia que o pensamento definido é o primeiro passo de toda conquista real. E sem esse passo, tudo o que vem depois é ilusão. Ensinamento 2. Desejo ardente. O ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Napoleon Hill. Esse ensinamento parece simples, mas esconde uma verdade poderosa e, muitas vezes, desconfortável. Hill não está falando de querer algo. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo quer dinheiro, paz, saúde, sucesso. Mas querer não é suficiente. Desejo ardente não é um pensamento passageiro. Não é um seria bom se. É uma obsessão positiva. É um fogo interno que não apaga, mesmo quando o mundo inteiro te diz que não vai dar certo. Pare um segundo e pense. O que você quer com tanto desejo, a ponto de sacrificar conforto, tempo, distrações, sono? A maioria das pessoas fracassa porque seu desejo é morno. Elas dizem que querem mudar de vida,
mas não suportam um mês de esforço. Dizem que querem empreender, mas desistem no primeiro obstáculo. Querem resultados de longo prazo, com esforço de curto prazo. E aqui está uma verdade brutal. Se você não tem um desejo ardente, você será vencido por quem tem. Porque o caminho do sucesso é duro. É cheio de críticas, atrasos, portas fechadas, dias ruins. E só quem tem um motivo forte o suficiente aguenta continuar mesmo assim. Napoleon Hill contou a história de um homem que queria ouro. Ele escavou, cavou, gastou tempo e dinheiro, até que desistiu. O que ele não sabia? O ouro estava a apenas 90 centímetros de onde ele parou. Quem teve desejo ardente não foi ele. Foi o cara que comprou o terreno dele, continuou cavando e encontrou a fortuna. Agora pensa comigo. O que está enterrado a 90 centímetros da sua persistência? Você está disposto a cavar até o fim? Ou vai parar antes, como a maioria, e mais? Hill diz que um desejo ardente precisa ser alimentado todos os dias. Não adianta querer hoje e esquecer amanhã. Você precisa escrever seu objetivo, ler em voz alta todos os dias, visualizar, sentir, viver como se já fosse real. Exemplo prático, como Napoleon Hill ensinava. Em 25 de setembro, eu terei em minhas mãos 30 mil reais. Acredito com fé absoluta que tenho o poder de tornar isso real. Esse tipo de declaração não é só um ritual, é um comando direto ao subconsciente. Então aqui vai uma pergunta direta. Você quer ou você precisa? Porque quem apenas quer, para no meio do caminho. Mas quem precisa, cria o caminho. Ensinamento 3. Fé e autossugestão. A fé é o elemento químico que, ao misturar-se com o pensamento, transforma a vibração comum da mente em poder espiritual. Napoleon Hill. Fé. Uma palavra poderosa, mas muitas vezes mal compreendida. Muita gente pensa que fé é algo religioso, mas o que Napoleon Hill fala é diferente. Ele está falando de fé em você mesmo, fé na sua capacidade de realizar o que sonha, fé como ferramenta prática, mental, psicológica e, principalmente, criada pela repetição. Segundo Hill, ninguém nasce com fé. Ela é construída, palavra por palavra, pensamento por pensamento, a partir do que você diz a si mesmo todos os dias. Aqui entra o conceito revolucionário da autossugestão. Autossugestão é a técnica de influenciar o próprio subconsciente por meio da repetição de pensamentos, frases e imagens mentais. Em outras palavras, você se transforma naquilo que alimenta sua mente repetidamente. E sabe o que a maioria das pessoas repete o tempo todo? Eu não consigo. Isso não é para mim. Já tentei antes e fracassei. Sou azarado. Nada dá certo comigo. Essas frases parecem inofensivas, mas cada uma delas é um comando direto ao seu cérebro dizendo: não tente, não vale a pena, você é pequeno demais. Napoleon Hill ensina que se você quer desenvolver fé verdadeira, aquela que move montanhas, você precisa substituir esse lixo mental por frases de poder, repetidas com emoção e intenção, até que se tornem parte de quem você é. Por exemplo, eu sou capaz, eu mereço, eu conquisto. Cada dia estou mais perto da vida que desejo. Mas aqui está o segredo. Não adianta apenas repetir. Você precisa sentir o que está dizendo. Seu cérebro só aceita sugestões emocionais. Se for robótico, automático, ele ignora. Mas se for com intensidade, com imagem mental clara, com desejo, então ele absorve, ele acredita, ele reprograma sua realidade. E isso não é papo místico, é neurociência. Seu cérebro não diferencia realidade de imaginação emocionalmente vívida. Ou seja, se você se visualiza vencendo com clareza, sua mente começa a trabalhar para tornar isso realidade. Agora pense comigo. O que você está dizendo a si mesmo todos os dias? Se a sua vida hoje fosse resultado das frases que você mais repete, ela seria inspiradora ou limitante? Se você quer mudar os resultados que tem, comece mudando o que diz para si mesmo.
Crie uma rotina diária de autossugestão. Escreva seus objetivos. Leia em voz alta. Sinta cada palavra. Faça disso um ritual sagrado, porque, como Hill ensina, a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Se você plantar fé, você colherá conquista, mas se continuar plantando dúvida, colherá medo, paralisia e mais dos mesmos resultados frustrantes. A escolha é sua. Ensinamento 4. Conhecimento especializado e ação. Conhecimento só é poder quando é organizado e aplicado através de planos de ação definidos. Napoleon Hill. Essa frase de Napoleon Hill desmonta uma das maiores mentiras da sociedade moderna, a ideia de que saber muito é o que garante sucesso. Quantas pessoas você conhece que têm diplomas, cursos, certificados e ainda assim estão quebradas, desmotivadas ou infelizes? A verdade brutal é que conhecimento não aplicado é apenas peso. É informação acumulada sem transformação. É como ter uma Ferrari trancada na garagem, bonita, valiosa, mas parada e inútil. Napoleon Hill percebeu algo crucial ao entrevistar os homens mais ricos da sua época. Eles não eram necessariamente os mais escolados. Eles eram os que sabiam o que aprender, com quem aprender e como transformar isso em resultados reais. Hill chama isso de conhecimento especializado. Veja bem, não estamos falando de saber um pouco de tudo. Estamos falando de se aprofundar naquilo que tem valor prático, naquilo que resolve um problema, que gera valor no mercado, que conecta você com um propósito claro. Exemplo: você não precisa ser um expert em tudo sobre finanças, marketing, gestão, programação, psicologia, mas precisa saber aquilo que é essencial para o seu objetivo principal. E mais do que isso, você precisa agir com base nesse conhecimento. Porque no fim das contas, o que separa os bem-sucedidos dos frustrados não é quanto eles sabem, é quanto colocam em prática. Você pode passar a vida inteira lendo sobre natação, mas só vai aprender a nadar quando entrar na água. E sabe o que trava a maioria das pessoas? O perfeccionismo, a dúvida, a paralisia por análise. Elas dizem: quando eu aprender mais, aí sim eu começo. Quando eu estiver 100% pronto, eu vou. Mas o que Napoleon Hill descobriu, e o que a vida confirma, é que ninguém começa pronto. Você aprende o que falta no caminho, não antes dele. Reflita. Você tem vivido em constante busca por mais conhecimento, sem aplicar o que já sabe? Será que o que te falta é mais informação, ou mais coragem para agir? Hill também ensinava que, se você não tem todo o conhecimento necessário para atingir seu objetivo, não tem problema. Você pode se cercar de pessoas que tenham, delegar, fazer parcerias, criar um grupo de mentes mestras, mastermind. O importante é entender que o saber deve servir à ação, e não à vaidade. No final, o conhecimento é como uma ferramenta. Ela não vai construir nada sozinha, mas nas mãos certas, com planejamento e persistência, ela ergue impérios. Ensinamento 5. Mastermind e influência do ambiente. Nenhum cérebro é completo por si só. A mente humana precisa se conectar com outras para atingir seu maior potencial. Napoleon Hill. Você já ouviu aquela frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Napoleon Hill entendeu isso muito antes disso virar frase de Instagram. Ele deu um nome a essa força invisível, mas extremamente poderosa: Mastermind. Um grupo de mentes alinhadas, focadas em um mesmo propósito, se torna algo maior que a soma das partes. É como se surgisse uma mente coletiva, uma energia extra, uma inteligência ampliada, que nenhum indivíduo alcançaria sozinho. Agora pense nisso por um momento. Com quem você mais conversa? Com quem você troca ideias? Quem te influencia, mesmo sem perceber? Porque aqui está a verdade brutal. Seu ambiente molda sua mente, e sua mente define seus resultados. Não tem como pensar grande se você está cercado de gente que só reclama.
Não tem como sonhar alto se todo mundo ao seu redor tem medo de voar. Você pode até ter talento, visão, vontade, mas se estiver cercado por vozes que te diminuem, que zombam dos seus planos, que vivem de desculpas, isso vai te contaminar, aos poucos, quase sem perceber. Napoleon Hill descobriu que todas as grandes conquistas da história nunca aconteceram sozinhas. Thomas Edison tinha um grupo, Henry Ford tinha aliados, Carnegie tinha uma equipe de mentes brilhantes. Cada um deles fazia parte de um círculo de apoio, troca, encorajamento e cobrança mútua. Hill acreditava que um bom mastermind é mais valioso que um MBA, porque é nele que você compartilha ideias, encontra soluções, se mantém motivado e, principalmente, é forçado a crescer. E se hoje você não tem um grupo assim, comece por aqui. Escolha 2 ou 3 pessoas com objetivos compatíveis com os seus. Marque conversas semanais. Compartilhem metas, desafios, aprendizados. Criem um compromisso real de evolução conjunta. E se você diz, mas eu não conheço ninguém assim, então talvez seja a hora de se afastar de quem te puxa para baixo e se aproximar de quem já está onde você quer chegar. Frequentar eventos, grupos online, clubes de leitura, mentorias, fóruns de empreendedores. Qualquer lugar onde a mentalidade é de crescimento e superação. Lembre-se, você pode ter o melhor solo, a melhor semente, mas se o ambiente for tóxico, nada floresce. Hill dizia que o fracasso muitas vezes é fruto de isolamento, e o sucesso, por outro lado, é quase sempre fruto de conexão. Então a pergunta que fica é: com quem você está conectando a sua mente? Essas conexões te elevam ou te limitam? Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria. Agora, o que vai fazer com esse conhecimento? Recapitule. Objetivo claro, desejo ardente, fé, ação, grupo certo, persistência. Curta o vídeo. Comente. Eu não vou parar a 1 metro do ouro. Compartilhe com quem precisa acordar para a vida. Inscreva-se para mais conteúdos que transformam mente e realidade. Siga Napoleon Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.